capítulo 3 começa com o protagonista coletando vários pontos. Quando ele abre o status, vê que já está com 111 pontos e fica indeciso sobre qual atributo deveria aumentar. Então, ele resolve aumentar de forma equilibrada cada atributo. Voltando para a equipe de despertados, eles finalmente encontram o corpo do capitão da equipe de caça. Quando o capitão dessa equipe olha para o lado, vê vários zumbis vindo em direção a eles. Ele manda todo mundo recuar, mas já era tarde demais. Eles começam a ser atacados por todas as direções e finalmente encontram o verdadeiro boss dessa dungeon, uma planta carnívora do abismo, Rank A. Todos os caçadores que esse boss matou começam a atacar a equipe. Enquanto isso, o protagonista está reciclando todos os lobos. Uma conquista aparece para ele. Você alcançou o marco do novato coletor ao reciclar 50 corpos. Ele ganha até uma recompensa, um colar e uma espada, mas acha ambos uma recompensa medíocre. De repente, ele começa a ouvir um barulho e percebe que algo está vindo. Quando vê os zumbis, ele se assusta, mas consegue desviar do primeiro ataque, graças aos pontos de atributos que colocou. Quando olha para frente, o zumbi já está em cima dele, mas ele desvia por pouco. Ele ativa o impulso espiritual e contra-ataca, fazendo por o zumbi voar com o soco dele. Graças aos pontos que colocou em inteligência, ele agora sabe que os pontos fracos dos zumbis são fogo e o pescoço. Focando em atacar o pescoço, ele puxa aquela espada e acerta bem no pescoço do zumbi, conseguindo matá-lo. Ele recicla o zumbi e ganha a habilidade Evolução Tóxica, que basicamente permite que ele tome poções estragadas como se fossem normais. Então, ele pega uma poção altamente tóxica e resolve tomar só para ver o que acontece. Ele começa a ser curado e ganha um atributo de efeito dobrado em todos os atributos dele. Com os 5 pontos que tem, resolve colocar tudo em inteligência. Quando olha para trás, vê uma legião de zumbis vindo em sua direção. Ele puxa a espada e se prepara. No capítulo 4, só restam 2 da equipe. O de bandana diz que seria um desperdício morrer ali e ativa uma habilidade no líder, fazendo-o paralisar. O líder pergunta o que ele estava fazendo, e ele responde que o líder seria uma isca para ele fugir mais fácil. Quando pensa que conseguiu escapar, ele bate de frente com o protagonista, que pergunta se ele realmente traiu os companheiros só para sobreviver. O cara olha assustado para o monte de corpos de zumbis que o protagonista fez e pensa que não poderia deixá-lo vivo, pois ele poderia denunciá-lo para o comitê e ele estaria ferrado. Ele tenta acertar um chute no peito do protagonista para jogá-lo em direção aos zumbis, mas o protagonista nem se mexe. O protagonista diz que ele era pior que lixo e ativa a habilidade de reciclagem, puxando o cara para dentro do portal de reciclagem. Então, o protagonista descobre que nem todo lixo é aceito, mas ganha uma carta de habilidade mestre dos feitiços. Ele usa essa carta logo em seguida e ganha a habilidade Bola de Fogo. Ele vê os zumbis vindo e resolve testar essa nova habilidade. Quando ativa, uma grande explosão acontece e todos os zumbis viram fumaça instantaneamente. Logo depois, ele é atacado por trás, mas desvia facilmente. O zumbi tenta acertá-lo de novo, mas erra. O protagonista puxa da espada, mas o zumbi defende. O protagonista lembra que ainda não aprendeu uma habilidade corpo a corpo. Ele vê o corpo do capitão se transformando em zumbi, mas antes que se complete, ele já o recicla e recebe a habilidade Escudo de Ouro. Ele usa essa habilidade para se defender do zumbi assassino. Aproveita uma brecha e decapita o zumbi com o próprio escudo, reciclando o corpo logo em seguida. Ele ganha a carta Domínio Punhal, que basicamente lhe concede habilidade com um punhal. Ele não perde tempo e já a utiliza. O capítulo 5 começa com ele massacrando todos os zumbis e encarando o boss final, ativando a habilidade dele. Corta para a sala de interrogatório do comitê, onde o cara de bandana está. Ninguém na sala parece acreditar nele, e eles dizem que ele foi o único do mundo a voltar para o nível 1. Ele começa a gritar, falando que voltou para o nível 1 porque as habilidades dele foram recicladas, mas eles ainda não acreditam nele. Voltando para o protagonista, ele diz que depois que saiu de lá, vendeu os cristais no mercado negro.
O dinheiro que ele ganhou mal deu para pagar os agiotas a quem ele devia. Ele tem medo de usar a habilidade dele na frente de outras pessoas, porque elas podem denunciá-lo para os superiores, e provavelmente o prenderiam por 1 ano por ele ter despertado uma classe estranha. Mas ele precisa fazer dinheiro, por isso está em frente a um portal de rank B, que acabou de aparecer, o que envolve muito risco. Por isso, a recompensa será dobrada. Mas o capitão dessa equipe só vai deixar as classes B para cima entrar. O protagonista pergunta ao capitão se ele poderia entrar. O capitão pergunta qual é o rank dele e ele responde: Coletor nível 1. Todos riem, e o capitão o chama de pedaço de lixo. Mas esse era o plano do protagonista. Fazer todos pensarem que ele era um lixo para ser enviado para trás do grupo. Assim ninguém prestaria atenção nele reciclando os corpos. Mas uma pessoa chega. É a filha de uma família famosa, e ela tem uma classe muito poderosa. Ela manda que levem o protagonista, pois assim teriam pessoas suficientes. O capitão diz que ele só é de nível 1, mas ela não se importa. Para ela todos ali eram só números. Todos eram lixo. O protagonista aceita, e então lembra de onde conhece ela. Foi 2 anos atrás, quando ele matou um monstro na frente dela, e ela perguntou como um catador de lixo conseguia matar monstros. Ela ficou assustada com o jeito que ele ganhava experiência. Ela disse que aquele método era perigoso, mas o protagonista respondeu que eles, de classe boa, não entenderiam o quão difícil era a vida de classes inferiores como ele. Ele pergunta por que ela está tentando ficar forte, e ela responde que está tentando ficar forte para conquistar aquele lugar. Ele pergunta o que é aquele lugar. Ela então pergunta qual é o motivo real dele querer uma classe, e ele diz que quer ficar mais forte para proteger a família dele. Ela pergunta o nome dele, e ele responde, Ye Qing. Ela diz o nome dela, Liu Xingran, e espera que ele tenha sucesso um dia. Ela também diz que se um dia ele tivesse uma classe, poderia se juntar ao grupo dela para conquistar aquele lugar. No capítulo 6, ele conta que conseguiu a habilidade do boss, super regeneração de plantas antropófagas. Entrando no portal, resolve ver qual é a força de um cara do grupo, e vê que o máximo de pontos que esse cara tem em um atributo é 12, enquanto ele tem 100 pontos em todos os atributos. Eles encontram um baú, mas ninguém consegue abrir por ser rank A. Então, o protagonista pede para tentar abrir e consegue, deixando todos chocados. Quando a mulher que está um pouco à frente vai andar, o protagonista pede para ela parar, e ele joga uma pedrinha no corredor onde ela iria entrar. As 2 paredes desse corredor se fecham, cheias de espinhos. A menina pergunta se ele é realmente nível 1, e ele responde que sim, dizendo que os coletores de lixo encontram muitas armadilhas, e por isso ele percebe melhor. Por ter 100 pontos em inteligência, ele sabe que conseguiu enganar todos. Eles chegam a uma sala enorme com um tesouro no meio dela. Eles acham que pode ser uma sala com tesouro e nenhum monstro, mas o cálice que estava com sangue de repente vira uma enchente, dizendo que o teste de sangue já está começando. Aquilo, na verdade, era uma armadilha, e eles se preparam para lutar. Para não ser exposto, o protagonista resolve usar somente 25% da força dele. Eles são atacados de todos os lados. Ele usa a habilidade Avanço Espiritual e destrói vários monstros com um só ataque. A menina percebe e fica chocada. Ela acha interessante e mata todos os monstros ao redor dela com um ataque. Fim dos capítulos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos capítulos e deixe o like para me ajudar. Até a próxima, tchau!